dia, pessoal! Vida que segue hoje em direção a Lucerna, uma das cidades mais famosas turisticamente daqui. O trem acabou de chegar e, como vocês podem reparar, o brilho desse canal não está aqui hoje por motivos de trabalho. A Juju não pôde vir, mas ainda assim vou mostrar lá a cidade para vocês. A ida para Lucerna é a mais simples das que a gente fez até agora, que é só pegar um trem único saindo aqui de Berna em direção a Lucerna e leva mais ou menos 1 hora. Super tranquilo. Chegamos. Falando um pouquinho sobre Lucerna, é um lugar pequeno, mas com ar muito vibrante. Possui turistas o ano inteiro e é muito bonitinho. Tem cerca de um pouco mais de 80 mil habitantes e o alemão como língua oficial. E por ser um lugar central no mapa, é um excelente ponto para se hospedar, para você poder visitar outros lugares na Suíça, né? E por isso tem de tudo e bem servido. Hotéis, restaurantes, lojas, excursões, um lago lindo ali fora, montanhas, etc. Nós temos o Centro de Informação Turística nesse canto da estação. Para quem deseja fazer uma viagem mais barata, aqui dentro da estação mesmo, aqui embaixo, tem um Coop que eu recomendo que você passe ali para comprar água e comida para a maior parte do dia, né? Se você não quiser gastar com restaurante, esse tipo de coisa, vale a pena. Na saída da estação, nós temos esse portal aqui de boas-vindas a Lucerna. E aqui na direita, que é o prédio da KKL, o Kultur- und Kongresszentrum Luzern, o centro de convenções, de forma resumida. Que anualmente recebe o Festival de Lucerna, que é de música clássica, e que tem uma vista linda para o Lago de Lucerna. E exatamente aqui em frente à estação nós temos os pontos de ônibus, né? E do lado aqui do Lago de Lucerna nós temos o porto, que é de onde saem os barcos para todos os pontos praticamente ali do Lago Lucerna. E indo em direção ao centro, primeiro a gente vai cruzar a Zeebrücke para passarmos lá na fonte em homenagem ao carnaval. E depois a gente volta cruzando o ponto turístico mais famoso daqui de Lucerna, a Keppelbrücke, ou a Ponte da Capela. É dessa fonte aqui de onde as pessoas saem para começar o carnaval de Lucerna. E não é igual ao nosso.
A Keppelbrücke é considerada a ponte de madeira coberta mais antiga da Europa. Foi construída no século XIV e tem esse nome por causa da capela de São Peter, que fica aqui bem coladinha nela. Ela corta o rio Reuss na diagonal, conectando o que é considerado a cidade velha com a cidade nova. No topo dela aqui, nós temos várias dessas pinturas que contam um pouco da história local e um pouco sobre os santos padroeiros de Lucerna, que é o São Leodegar e o São Maurice. Em uma parte da ponte não tem mais essas pinturas. Por quê? Porque aconteceu um incêndio aqui em 1993 por causa de um cigarro de um fumante. Então, obviamente, hoje é proibido fumar aqui na ponte, e a parte que foi destruída foi reconstruída um ano depois sem essas pinturas, meio que como uma forma de lembrar que esse acidente aconteceu e de preservar a ponte, né? Na primavera mesmo, a ponte fica cheia de flores e muito colorida, muito bonita. Mas eu tô vindo no final de março, que é o finalzinho do inverno. Então ela tá sem as flores, né? E colada à ponte, nós temos a Torre d'Água, que é esse prédio octogonal que tem 34 metros de altura e foi construído em 1300. Ele já serviu como área de tortura, tesouraria, prisão, e hoje, no nível intermediário dele, ele abriga a Associação de Artilharia de Berna. E da saída da ponte, aqui na Bahnhofstrasse mesmo, coladinha no Rio, nós temos aqui na frente a Igreja Jesuíta de Lucerna. Que foi construída em 1666 pelo padre Christoph Vogler para os jesuítas, que na época da Reforma Protestante aqui não queriam se converter ao protestantismo. Então eles vinham para cá. Foi a primeira grande igreja barroca do país. Do outro lado do rio, nós temos aqui a prefeitura antiga, com a sua torre famosa. Continuando pela Bahnhofstrasse e aqui na frente da igreja jesuíta, nós temos aquela ponte ali, por onde nós vamos passar, a Spreuerbrücke, ou Ponte de Palha. Mas antes eu vou dar uma leve saída do caminho, porque eu quero passar ali primeiro na farmácia antiga e mostrar para vocês. A farmácia em si é essa aqui. E qual é a curiosidade envolvida nessa farmácia? É que em uma das vitrines eles deixaram os frascos antigos de como os remédios eram vendidos. E como vinham muitas pessoas aqui tirar foto, turistas, os moradores do local passaram a frequentar mais essa região aqui. E com isso o número de vendas aumentou absurdamente na farmácia nova, que é a vitrine do lado, né? Ou seja,
Marketing bem utilizado. E como fica meio fora do caminho, o endereço é a Bahnhofstrasse 21. E voltando à rota normal, nós temos a Spreuerbrücke, que foi construída em 1408 e 2 séculos depois foram adicionadas as pinturas no teto ali dentro, igual a da Keppelbrücke. As muralhas lá atrás da cidade. E estão vendo essa caveirinha ali? Essas pinturas daqui representam a Dança da Morte, que foi um movimento artístico iniciado lá em 1914, que simboliza a influência e o poder que a morte tem sobre a vida, né? Nos triângulos nós temos normalmente os brasões da família doadora, sendo normalmente na esquerda o do homem e o da direita o da mulher, e aqui embaixo o nome do rapaz e da moça. E aqui, ó, na saída da Spreuerbrücke, nós temos a pequena central hidrelétrica que gera energia para a cidade de Lucerna. E como nós passamos ali ainda agora, nós temos aquela barragem de madeira que controla um pouco a velocidade do rio Reuss e o nível do lago Lucerna. E aqui logo à frente, a pequena central hidrelétrica, a gente vai fugir mais um pouquinho do caminho, que o ideal é a gente ir para lá, mas eu vou para cá primeiro, para caminhar um pouquinho entre as ruelas aqui da cidade velha. Muitas delas não têm acesso de carro, então são só para pedestre mesmo. E o mais bonito são as fachadas, que muitas são pintadas e são bem bonitas mesmo. Voltando ao caminho original, nós vamos agora passar pela muralha medieval da cidade, a Museeg. Aqui nós temos a primeira torre, a Nulli Turm, que nós vamos usar de referência para começar a caminhada pela muralha. E você pode ir beirando a muralha até achar uma entrada para você subir para as torres e andar lá por cima da muralha. A muralha foi construída no século XIII para ser a fortificação da cidade. Hoje ela tem 870 metros de comprimento, 9 metros de altura e 1,5 metro de largura lá em cima. Tem 9 torres que ainda são preservadas e 4 que é possível você subir. Essa é a primeira torre que dá para subir, a Männli Turm, e tem uma porta ali embaixo. Aqui é a entrada normalmente. Tá fechado pro inverno. Pô, tá fechado pro inverno. Uma pena, cara, porque a subida dessa torre é a vista mais bonita panorâmica aqui do centro da cidade. Uma pena, cara. Acontece. Mas pelo que eu li ali, eles fecham no inverno por conta da segurança, porque lá em cima, no caminho da muralha, fica muito escorregadio, ainda podem ter alguns trechinhos ali com neve.
E como algumas escadas são estreitas, para evitar acidentes, eles fecham tudo. Então, no período de 2 de novembro até 30 de março, fica fechado. Como a gente está em março ainda, acontece. Mas a gente vai continuar seguindo aqui, beirando a muralha, para a gente ir para a nossa próxima parada. Aqui do lado do passeio nós temos uma área de esporte bem ampla. Aqui todas as torres, né? E as possíveis de subir. Mas como eu falei, fechado. Como é hora cheia, tá badalando os sinos todos. E a Tsitzturm foi construída em 1403 para abrigar um dos relógios da cidade. Até hoje, a construção do relógio é a original, que funciona com pesos de pedra e pêndulos e dá para visitar. É uma pena que tá fechado, cara. E desde o início da construção, ela possui os ponteiros e o sino, que era para a hora poder ser vista e ouvida da cidade, que fica de frente para o relógio. E como curiosidade, o relógio daqui toca 1 minuto antes de todos os outros relógios de Lucerna. Então é bem maneiro você estar perto da hora cheia, ele começa a badalar aqui, depois badala a cidade toda. Maneiro. E chegando aqui na Schirmerturm, nós vamos descer para pegar a Musikstraße, que continua paralela à muralha. E lá no final dela, a gente vira para a esquerda para visitar o monumento ao leão. Aqui mais já para o final da muralha, ainda tem um trecho ali, mas quase sem as torres já, né? Essa e aquela ali são uma das últimas. Acho que só tem uma depois, se eu não me engano. E agora a gente segue aqui toda a vida. Final da Musikstraße. E aqui, esquerdola. Aqui na Löwenplatz, a praça perto do Leão, nós temos o Löwen Center, onde tem os supermercados. Então, quem tá por essa área aqui, perto da hora do almoço, pode passar nesses mercados aqui também para comprar coisa. Facilita muito no orçamento. E daqui a gente atravessa e vai para aquela rua dali. A rua em frente à praça onde o Leão tá. Tem várias lojinhas de souvenir, restaurante. E ali atrás, a Praça do Leão. O segundo ponto turístico mais famoso de Lucerna, e que é o que eu mais gosto, certamente é o Monumento ao Leão. Possui ali 10 metros de largura por 6 de altura, cravado nessa pedra do parque, logo atrás desse belíssimo espelho d'água. Em cima, em latim, está escrito a lealdade e bravura dos suíços, e embaixo o nome de algum dos guardas suíços mortos. Mas o que significa então esse leão ferido? Nos séculos 16 e 17, os mercenários guardas suíços eram muito requisitados pelos governos estrangeiros pela sua lealdade e porque eles eram realmente muito bons de briga. No século 17, um regimento desses que foi contratado pelo rei Luís XVI da França, aquele que morreu decapitado na Revolução Francesa, se lembram? Foi massacrado por um número superior de revolucionários em 1792, na Revolução Francesa.
Um oficial desse regimento, que estava de licença na Suíça, ficou com isso na cabeça de fazer uma homenagem, e em 1818 o Carl Pfeiffen, ou Pfeiffen, von Alteshofen, começou uma vaquinha para fazer um monumento em homenagem aos companheiros mortos. E ele queria que o artista responsável pela obra fosse o escultor dinamarquês Bertel Thorvaldsen. O escultor pensou então no leão como um símbolo de bravura, já que os suíços não abandonaram seu dever e lutaram até a morte, mas agonizando com uma lança atravessada, com uma pata sobre um escudo com o símbolo da monarquia francesa e ao fundo a cruz símbolo da Suíça. Mas o Carl não conseguiu juntar dinheiro suficiente para pagar o escultor, o Bertel, e foi enrolando ele até o Bertel se dar conta de que não seria pago. Por respeito à obra, mas muito irritado, ele não fez nenhuma alteração na parte do leão, mas deixou uma mensagem subliminar no conjunto todo ali. Vocês repararam no nicho em volta do leão? Se você fizer o contorno do nicho, você vai ver o formato de um porco, que foi a maneira que ele utilizou artisticamente para mostrar a sua indignação. E o mais louco é que durante a obra em si, ninguém se deu conta desse detalhe do nicho, até que depois da obra pronta, alguém percebeu. Muito louco, né? E esse leão, ele também é utilizado como inspiração para o leão de Atlanta, que também é uma homenagem para soldados de guerra lá. E aqui do lado do leão, nós temos o Gletschergarten, que é um museu que tem algumas descobertas arqueológicas ali antes da Era do Gelo. E fala um pouco também sobre mudança climática e tudo mais. Ele é pago, 20 francos para os adultos, mas com o Swiss Travel Pass, ou com o GA, no meu caso, ele sai de graça. Só que como ele é um museu pequenininho e que eu já fui uma vez, eu vou passar ele, mas no caso de quem estiver aqui pela primeira vez, vale a visita. E voltando da Rua do Monumento, passando aqui em frente ao Lewis Center novamente, segui direto em direção ao lago. E cá perto da rua principal, com o Pilatus lá ao fundo, nós temos o nosso próximo ponto de parada, que é a Hofkirche. Essa é uma das igrejas mais visitadas de Lucerna e é uma das igrejas renascentistas mais importantes da Suíça. É realmente linda. E do lado da igreja, eu ia pegar o ônibus número 6 para ir para o Museu dos Transportes, mas eu optei por fazer de outra forma e vir até a beira do lago, efetivamente, e ir caminhando. Vai dar 10 minutos de diferença, de ônibus dá uns 12 minutos, a pé 22. Mas como hoje não está um dia tão quente, nem tão frio, eu vou caminhando. Um tempinho depois da caminhada toda, nós temos aqui na frente o Museu do Transporte. Esse discão aqui da entrada, ele é uma réplica das brocas utilizadas para abrir os túneis.
nas montanhas. Maneiro, né? Grande aberto. O Museu dos Transportes, ele tem uma infinidade de coisas para fazer. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a parte do museu especificamente separada, num outro vídeo. Mas aí a gente combina os dois para fazer um roteirinho de um dia. Existem outras possibilidades também de serem feitas, tipo subir o Monte Titlis, que eu vou deixar o vídeo aqui no card, subir o Monte Pilatus, ou subir o Monte Rigi. Uma outra opção também é fazer um passeio de barco, saindo ali do porto, que leva aproximadamente 1 hora, aqui pelo Lago de Lucerna, ou complementar a tarde no museu, como eu acabei de fazer. Pessoalmente, eu não recomendaria emendar a tarde com o Titlis e com o Pilatus, porque eles são montanhas mais altas e que levam praticamente o dia inteiro para você ver tudo lá em cima e fazer as atividades que tem lá. Então encaixar numa tarde fica muito corrido. Fazendo o museu ou o passeio de barco, para mim, são as melhores opções. E falando da cidade em si, acho que os principais pontos foram mostrados. Como eu tô falando, eu acabei levando mais tempo para vir para o museu, mas emendando com o museu, dá facilmente um roteiro de um dia, porque toda aquela outra parte dá para fazer pela manhã, tranquilo, e vir aqui para o museu e gastar a tarde toda no museu até o horário de fechamento dele. Então, meio que dito isso, o passeio por hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curte, compartilha, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, que sempre ajuda no nosso crescimento, e a gente se vê no próximo vídeo.